dar continuidade ao estudo da segurança da informação, agora falando sobre senhas fortes. Quando nós falamos sobre senhas fortes, primeiro nós temos que entender onde uma senha dentro da segurança da informação está enquadrada. Então olha só um desafio que eu vou realizar. Acompanha comigo. Esquece um pouquinho a palavra senha forte por enquanto. Já vamos discutir sobre esse assunto. Mas nos mecanismos de autenticação, observa que importante. Nos mecanismos de autenticação, nós temos, entre outras coisas, que observar se esse mecanismo de autenticação representa aquilo que você é. Quando é que um mecanismo de autenticação de um sistema representa aquilo que você é? Quando tu utiliza, por exemplo, informações biométricas, como impressão digital, observa a palma da mão, a voz, até a íris do olho. Todos esses elementos, impressão digital, a palma da mão, a voz ou até a íris do olho, são podem ser usados como mecanismos de autenticação que representam aquilo que você é. Então, as informações biométricas podem sim ser usadas como mecanismos de autenticação porque representam aquilo que você é. Mas atenção, a senha não está enquadrada como um mecanismo de autenticação representando aquilo que você é, porque a senha não é uma informação biométrica. Então, se a prova sugerir o uso de uma senha forte em relação a mecanismo, é um mecanismo de autenticação? Sim, a senha é um mecanismo de autenticação. E ela representa aquilo que você é? Não, porque ela não é uma informação biométrica. Então vamos continuar a busca aqui. Outro detalhe, alguns mecanismos de autenticação representam aquilo que apenas você possui. Por exemplo, um cartão, como por exemplo um Smart Card, um cartão inteligente, ou ainda um token gerador de senhas, que é um equipamento que gera senhas aleatórias para serem usadas como mecanismos de autenticação no sistema. E a senha, então, também não está enquadrada como um mecanismo de autenticação representando aquilo que apenas você possui. Porque aí eu precisaria transformar a ideia da senha em ser algo palpável. E nisso eu tenho o exemplo de cartão, como por exemplo cartões como Smart Card, cartões magnéticos ou ainda tokens geradores de senha. Esses equipamentos são mecanismos de autenticação representando aquilo que apenas você possui. Portanto, a senha não está enquadrada como um mecanismo de autenticação daquilo que apenas você possui. Não está. Vamos continuar. Agora observa o detalhe importante. Será que a senha, como mecanismo de autenticação, está enquadrada como aquilo que apenas você sabe? Aí sim, porque a ideia de uma senha forte é aquilo que apenas você sabe, justamente para digitar essa senha para realizar a autenticação num sistema. Então observa, a senha está sim enquadrada como um exemplo de mecanismo de autenticação nos sistemas, mas ela está enquadrada como um exemplo de mecanismo de autenticação naquilo que apenas você sabe. Observa, não é aquilo que apenas você possui e não é aquilo que você é. É aquilo que apenas você sabe, como por exemplo perguntas de segurança e a própria senha. Então esse é o primeiro momento que a gente tem que entender um pouco quando falamos sobre o termo senhas fortes, ok? Bem, observa comigo, senhas, um dos principais mecanismos de autenticação usados na internet, sem dúvida nenhuma. Quando uma prova pergunta se o uso de senha é atualmente um dos principais mecanismos de autenticação usados na internet, sim. Tanto é que a maior parte dos sistemas que tu acessa na internet, tu acessa as áreas restritas desse sistema utilizando senha, justamente porque ela vai te permitir a autenticação nesse sistema, identificar que aquele usuário está acessando aquele sistema específico, né? Quando a senha é considerada forte, é porque ela tem, por exemplo, uso de números aleatórios. Isso é um primeiro identificador de uma senha que começa a ter a ideia de uma senha forte. Qual seria essa ideia, professor? Não usar 1, 2, 3, 4, por exemplo, números sequenciais não aleatórios, não são considerados senha forte. Senha forte parte do princípio que primeiro tem que usar números aleatórios. Segundo, de preferência, uma grande quantidade de caracteres e também diferentes tipos de caracteres, se possível diferenciando então letras, números, muitas vezes letras maiúsculas e minúsculas. Outro detalhe também, colocar caracteres especiais. Aí são bons elementos e indícios para a criação do que chamamos de senhas fortes como mecanismo de autenticação. Bem, pessoal, outro ponto em relação à segurança da informação é o termo backup, como eu já descrevi aqui anteriormente para vocês. Backup significa cópia de segurança.
E sempre que eu tenho a ideia de criar um backup, é porque eu quero criar uma cópia dos meus dados e, de preferência, manter essa cópia numa outra unidade e também num outro local para evitar sinistros. Então, a ideia de um backup, observa, eu vou fazer o desenho aqui, tu imagina, eu tenho o meu computador ali e eu comprei um HD externo. E eu quero fazer backup, cópia de segurança, usando esse meu HD externo que está conectado no computador. Isso é considerado um backup? Olha, já tem um bom indício de backup, por quê? Porque eu estou fazendo uma cópia dos meus dados em uma outra unidade. E a primeira recomendação de um bom backup, para ser de fato considerado cópia de segurança, é que esse backup seja feito de fato numa outra unidade. Como, por exemplo, eu copiei arquivos do HD interno do meu computador em um HD externo. Portanto, eu estou realizando uma cópia dos meus arquivos numa outra unidade, então isso já tem uma ideia de backup, uma ideia de cópia de segurança. Mas um outro detalhe, para que essa cópia seja efetivamente considerada uma cópia de segurança, também o usuário deve manter cópias desses dados em outro local. Ali eu estou simulando como agora eu desconectei o meu HD externo do computador e levei esse HD externo e guardei lá na minha casa. Então, no meu escritório eu tenho o meu computador com os arquivos originais e no HD externo que eu guardei lá na minha casa eu tenho uma cópia dos arquivos. Portanto, aí eu tenho o reforço de uma cópia de segurança, porque eu não só armazenei esses arquivos numa outra unidade, num HD externo, mas também guardei essas cópias de segurança num outro local. Isso é muito interessante, porque eu não só copio numa outra unidade, mas guardo num outro local. Por que guardar num outro local? Para evitar sinistros. Por exemplo, um assalto, ou de repente um incêndio, um alagamento, qualquer tipo de sinistro. A ideia de manter em outro local é evitar a perda desses dados por um eventual sinistro, como a gente verificou aí na ideia, ok? Bem, muitas vezes me perguntam também sobre o que chamamos de backup em nuvem, chamado muitas vezes de cloud storage. O que seria a ideia de um backup em nuvem e um backup cloud? É a ideia de armazenar arquivos em servidores da internet. E por que isso pode ser usado para backup, para cópia de segurança? Porque se eu guardar os meus arquivos, observa, na nuvem, isto é, em servidores da internet, eu estou mantendo esses arquivos numa outra unidade e também num outro local. Que unidade é essa? As unidades de armazenamento dos servidores de nuvem na internet. E outro local? Sim, porque esses servidores de nuvem estão em outro local. Então a ideia do backup em nuvem, da cópia de segurança em nuvem, é sim um backup eficiente. Porque não só estou armazenando esses dados em outra unidade, como também estou mantendo em outro local, distante até do local original onde estão os meus arquivos. E se um dia dá problema no meu computador, eu tenho esses dados, esses arquivos gravados e armazenados lá na nuvem, e permitindo posterior recuperação ou restauração desses arquivos, se assim o usuário achar necessário. Então, bem interessante a ideia do backup em nuvem. Bem, existem também os tipos de backup. Por exemplo, existe um backup chamado backup normal, que nós vamos indicar que é aquele que copia todos os arquivos que foram selecionados e marca cada arquivo como copiado. Olha como funciona o backup normal. Tu imagina que ali eu tenho uma pasta e ali dois quadradinhos amarelos correspondem a arquivos. Então imagina que dentro dessa pasta, que está ali em azul, eu tenho dois arquivos que são os quadradinhos amarelos. E eu seleciono essa pasta inteira para cópia de segurança, ok? O que o backup normal vai fazer? Ele vai copiar todos os arquivos selecionados para backup, nesse caso esses dois arquivos, e depois marca como copiado, para que o sistema posteriormente já saiba que esses arquivos já foram copiados. Então a ideia de um backup normal é aquele que copia todos os arquivos que foram selecionados para backup e depois marca cada arquivo como copiado, justamente para que o sistema posteriormente, numa outra operação de backup, saiba que estes arquivos já foram copiados. Agora um detalhe, existe também o que chamamos de backup de cópia. O backup de cópia é aquele que também vai copiar todos os arquivos selecionados. Só que um detalhe, o backup de cópia não marca. Olha que interessante, o backup de cópia, assim como o backup normal, copia todos os arquivos selecionados. Observa ali, copiou um arquivo, copiou outro arquivo. Esse é o nosso backup de cópia. Mas diferente do backup normal, o backup de cópia não marca. Portanto, o sistema não tem uma informação agora que esses arquivos já foram copiados. Numa futura nova operação de backup, o sistema não sabe, então, que aqueles arquivos já sofreram uma operação de backup. E aí vai acabar copiando todos os arquivos de novo. Então, o backup de cópia tem essa
peculiaridade. O backup normal copia tudo e marca, o backup de cópia é aquele que copia tudo e não marca. Também temos um backup chamado de backup incremental. O backup incremental é aquele que vai copiar, atenção, apenas e somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup e marca. Então o backup incremental ele não copia todos os arquivos, como o backup normal e o backup de cópia, não. O backup incremental copia somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup e marca. Observa no meu exemplo, eu primeiro usei um backup normal, que copiou aqueles 2 arquivos e marcou. Depois eu criei um novo arquivo nessa pasta que ainda não foi copiado. E aí eu resolvi fazer novamente um backup dessa pasta. E eu usei um backup incremental agora. O backup incremental, então, copia só um arquivo. Por quê? Porque eu só criei mais um arquivo novo dentro dessa pasta. E ele só copia os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup. Só que depois que ele faz essa cópia, observa comigo, ele vai lá e marca. Porque o backup incremental acompanha a leitura, copia somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup e marca. Essa é a ideia do nosso backup incremental. E assim como tem o backup incremental, que copia os criados ou modificados e marca, tem também um outro backup chamado backup diferencial. Esse vai copiar somente os arquivos que foram criados ou modificados, mas não marca. O backup diferencial é diferente do incremental. Por isso ele chama diferencial, porque ele vai copiar, observa, somente os arquivos que foram criados ou modificados. É isso que ele vai fazer agora, acompanha comigo. Tá aí. Copiou somente os arquivos que foram criados ou modificados, mas não marca. O incremental copia os criados ou modificados e marca. O diferencial é aquele que copia somente os que foram criados ou modificados e não marca. Então ele não marcou aquele arquivo que foi copiado agora, ok? E temos também um outro tipo de backup chamado backup diário, do qual o nome já indica o que ele faz. O backup diário, como o próprio nome está indicando, é aquele capaz de copiar, observa que interessante, somente os arquivos que foram criados ou modificados hoje, na data atual, e não marca. Porque o diário não tem um outro tipo de backup diário que marca. O diário funciona assim, copia somente os arquivos que foram criados ou modificados hoje, na data atual, mas não marca. Então se eu criei aquele arquivo hoje, ele copiou, porque ele copia os arquivos que foram criados ou modificados na data atual, hoje, e não marca. Agora, se um arquivo foi criado ou modificado ontem, o backup diário não vai copiar, porque ele só copia aqueles que foram criados ou modificados hoje, na data atual, e como eu disse, ele vai lá e não marca esse arquivo como copiado. Esse é o nosso backup diário. Então aí são exemplos dos tipos de backup que nós temos dentro dos vários sistemas que realizam backup, entre eles o sistema operacional Windows, que trata os backups com essa diferenciação também. Ok, pessoal? Bem importante, então, saber aí os tipos de backup quando falamos em cópia de segurança dos dados do usuário.